Bom dia, irmãos e amigos do canal Que Leia a Bíblia, aqui irmão Alexandre, para mais um dia de leitura e reflexão da Palavra do Senhor. Hoje nós estaremos entrando no 18º dia, onde iremos ler Gênesis capítulo 42 e 43, e depois Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Estarei lendo a Bíblia na versão revista e corrigida, certo? A leitura bíblica aqui, lembrando mais uma vez, é sem comentários dos textos lidos, tudo bem? E logo mais começaremos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, para ser edificados, para que possamos, meu Pai, colocar em prática e entender o que está por trás das Escrituras. Somente o Teu Espírito Santo é capaz de revelar. Por isso te pedimos, Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito e sabedoria para entender as Sagradas Escrituras. Dá um dia abençoado, meu Pai, para cada um, e que nada venha interromper este momento de meditação, aqueles que estão lendo de manhã, de tarde, de noite, não importa, mas que estejam interessados em aprender mais a Tua poderosa palavra. Abençoa grandemente, mais uma vez, a vida de cada um, vai curando as enfermidades, vai dando livramento, vai fortalecendo, Pai, para que esta palavra a cada dia caia no nosso coração e que possamos ser fortalecidos, edificados, consolados e preparados, meu Senhor, para aplicá-lo na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amados irmãos, Gênesis capítulo 42, tem como subtítulo: Os irmãos de José descem ao Egito. Versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar. Então os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nistos sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas. Se a verdade convosco, e, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E, ao terceiro dia, disse-lhes José:
Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe, dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abriram deles o seu saco para dar parte ao seu jumento, na venda, viu o seu dinheiro, porque este estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemo-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado, José já não existe, e Simeão já não está aqui. E agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Vamos agora à leitura. Gênesis capítulo 43, tem como subtítulo: os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Versículo 1. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviares, não desceremos, porque aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier conosco. E disse Israel: por que me fizeste todo mal, fazendo saber àquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe, conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então
Disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E, se nós nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que é assim fazer isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. E o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão. E Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos de a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a casa: Leva estes varões à casa, e mata rezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meu dia. E o varão fez conforme José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e aos nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões da casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Acabamos aqui, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 42.
143. Vamos agora para a leitura do livro de Mateus, onde nós iremos ler Mateus, capítulo 13, certo? Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 23. Tem como subtítulo a parábola do semeador. Versículo 1. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui, irmãos, encerramos a palavra até o versículo 23. Oremos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais um momento de leitura da Tua palavra. A Ti, Deus, toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Abençoa grandemente, meu Pai, a vida de cada um e que este projeto de leitura diária da Bíblia continue firme no nosso coração. Vai, meu Pai, trazendo respostas aos nossos corações sobre a Tua poderosa palavra, que possamos ser edificados, consolados e principalmente colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo. Dá um dia de livramento hoje a todo o Teu povo, meu Pai. Aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão nas suas casas, guarda seus filhos, suas crianças, seus jovens, adolescentes. Ô Senhor, todos os membros, meu Pai, de uma família que verdadeiramente te serve, tem misericórdia, e aquelas famílias que ainda não conhecem o poder da tua palavra, o plano da salvação. Ah, Senhor, nos levanta para que possamos evangelizar a cada dia e falar do teu amor ao próximo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa o dia de hoje grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos aqui pegar o nosso
Relatóriozinho de controle. Hoje, 18º dia de leitura da palavra. Nós lemos Gênesis capítulo 42 e 43. Depois pulamos para Mateus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 23, certo? Marque aí na sua folhinha. Hoje, 20 de junho de 2025. Tenha, meus irmãos, uma excelente sexta-feira. Que o Senhor Jesus o abençoe grandemente e dê um dia de paz, livramento para você e toda a sua parentela. Muito obrigado por mais este acompanhamento, em nome de Jesus. Amém.